Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, onde você tem informação segura e de qualidade dada sempre por grandes especialistas, como a nossa convidada de hoje, doutora Débora Seguro Danilovic, que é médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, médica endocrinologista e professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Débora, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que a sua agenda é super corrida. É uma gentileza sua estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar. Débora, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que preocupa muito os pacientes e é uma coisa que a gente vê cada vez mais, né, no dia a dia aí na população, que é a presença de um nódulo de tireoide. Então, a pergunta é: doutora, eu tenho um nódulo de tireoide, eu preciso me preocupar? Geralmente não, né? Então, hoje em dia a gente tem visto com muita frequência diagnóstico de nódulo quando o cardiologista ou a ginecologista pede um exame de ultrassom como se fosse um check-up. A gente sabe que nem está indicado fazer esses exames de rotina. Então, a maioria dos nódulos são nódulos que você nem sabe que tem, né? Você não vê nenhuma alteração no pescoço, você não sente nada apertando. Então, a maioria dos nódulos é bem tranquila em termos de sintomas. Então, assim, a maioria das vezes não tem que preocupar, porque os nódulos costumam ser, na maior parte deles, benignos, né? Geralmente, quando tem o diagnóstico do nódulo, a primeira coisa que a gente tenta avaliar é o funcionamento da tireoide, porque alguns nódulos podem ser responsáveis pela produção de hormônio excessivo. Como a maioria deles não produz, o próximo passo é tentar entender o que é esse nódulo. E o exame de ultrassom é o exame mais indicado para isso. Então, a gente vai, lógico que a gente sempre tem que conversar com o paciente, ver se ele tem algum sintoma, de que possa ter alguma coisa, algo comprimido, se teve alteração de voz, que são sinais que levam a alguma preocupação. Mas a maioria das vezes vai ser realmente avaliando as características do ultrassom que a gente vai decidir o que vai fazer com ele. Entendi. Então vamos começar bem do comecinho. Tá. Aí eu vou perguntar para você qual que é a diferença entre nódulo e cisto. De uma maneira bem simples, nódulo é uma bolinha dentro da tireoide, né? O cisto é essa bolinha cheia de líquido dentro. Cisto costuma ser benigno, a não ser que ele tenha algo dentro dele. Nódulo, ele tem um componente sólido, e é esse componente que vai definir pra gente se a gente vai ter que investigar ou não. Então, a diferença principal é isso. Um é líquido e outro tem um componente sólido dentro dele. E tem alguns nódulos também, Débora, que tem uma parte sólida e uma parte líquida. Exatamente, são os nódulos mistos, né? Tá. Alguns deles parecem esponjas, a gente chama de espongiforme. Esses geralmente são benignos mesmo. O componente sólido desse nódulo misto tem que ser avaliado. Então, não é porque ele é misto que necessariamente ele é benigno. Você tem que avaliar a característica da parte sólida. Muito bem. Então, a pessoa, hoje, como é que é? Muito comum, né? Antigamente, né, a gente só percebia os nódulos quando eles apareciam. Então era aquela história que a paciente estava desculpe, a paciente estava lá passando um creme no pescoço, ou alguém falava: nossa, o que é isso aí no seu pescoço? Aí descobria. Hoje em dia, como você disse, o pessoal faz muito ultrassom e acaba diagnosticando nódulos muito pequenos. É lógico, a gente ainda vê os nódulos grandes, né? Uhum. E você disse que o ultrassom ele é o melhor exame para a gente avaliar o nódulo. O ultrassom é melhor que a tomografia, do que a ressonância para ver nódulo de tireoide? Perfeito, essa é uma pergunta importante. Muitas vezes o paciente pergunta para a gente: não preciso fazer uma tomografia para resolver? Na verdade, o ultrassom é o melhor método, né? A tomografia e a ressonância, elas conseguem identificar que tem o nódulo, mas elas não falam detalhes das características do nódulo. Então, apesar do ultrassom parecer um exame simples, ele é o melhor exame para avaliar as características e aí poder decidir o que fazer com esse nódulo. Então, o ultrassom, ele dá as características do nódulo, é isso? Exatamente. E aí, você tem algum jeito de você classificar esse nódulo, assim, ele
como você disse, a maior parte deles a gente não precisa se preocupar. Mas como é que a gente sabe quando a gente deve se preocupar? O que o ultrassom nos diz? Como é que você avalia isso? Perfeito. Então, a gente tem que avaliar as características do nódulo, né? Então, coisas importantes. Se ele é um nódulo só sólido ou se ele tem um componente líquido. Esse componente sólido a gente tem que avaliar, a gente chama de ecogenicidade. Na verdade, é a coloração dele no ultrassom, né? Nódulos mais escuros são nódulos com mais células, então eles levam a uma suspeição maior. E aí a gente vai procurar coisas que podem sugerir câncer. Então, um nódulo que é irregular, as margens dele, então o câncer ele pode infiltrar a tireoide ao redor, então isso é uma característica ruim. Se ele tem calcificações dentro dele, se ele tem uma alteração dos vasos, da vascularização dentro dele. Então a gente vai atrás dessas características. Você, nós temos práticas, então a gente bate o olho no nódulo e a gente já sabe quando o nódulo é mais ou menos suspeito. Para facilitar para o médico geral, para o clínico, ou mesmo para o cardiologista ou gineco, existe hoje algumas classificações que se usa para esses nódulos. E hoje todo mundo está falando do TI-RADS. O TI-RADS não é igual ao BI-RADS da mama, né? Então, né? Porque isso gera muita preocupação. Nossa, eu tenho um TI-RADS 3, um TI-RADS 4. Isso não é a mesma coisa. Então, essa classificação, ela tenta dizer para a gente qual é a chance de câncer nesse nódulo. Existem nódulos que têm TI-RADS mais baixo que podem ser cânceres, mas geralmente os cânceres são o TI-RADS 5 e por isso que a gente vai usar tamanho para definir a biópsia nesses nódulos. Então, quando você tem aí um nódulo que você faz o ultrassom, você tem essa classificação, que é a classificação do TI-RADS, e aí é baseado nessa classificação que você vai pedir a biópsia, que seria o próximo passo. Perfeito, é isso, porque na verdade a classificação ela tenta juntar essas informações que eu falei, né, de é sólido, é mais escuro, ele tem a margem regular, então ela junta esses critérios para a gente definir o risco. Como a suspeição maior é o TI-RADS 5, a gente usa tamanhos menores para indicar biópsia nesse TI-RADS. Mas alguns nódulos podem nascer benignos e sofrer transformações e evoluir como um câncer. Então, tamanhos maiores em TI-RADS mais bonzinhos, né, TI-RADS menores, a gente acaba indicando biópsia. Entendi. Dificilmente a gente vai indicar biópsia para nódulos menores do que 1 centímetro. Às vezes tem que indicar. Essa é uma dúvida que é o endocrinologista especializado, é o cirurgião de cabeça e pescoço que vai saber quando que esse nódulo menor que 1 centímetro merece ser investigado. Então aquela história de que todo nódulo tem que ser puncionado é papo furado, né? Ah, mentira, né? Eu acho que aí tem que juntar qual é a cara do nódulo e o tamanho dele. Aí a gente decide se vai biopsiar. Entendi. Então, a gente tem aqui aquele nódulo, né, que você diagnosticou, e aí ele tem um TI-RADS mais baixo, então você fica mais tranquila, e tem aquele TI-RADS mais alto, lá, TI-RADS 5, que você fala, esse nódulo precisa da biópsia, da punção. Esse nódulo que você foi lá no consultório, e o paciente tem lá um TI-RADS 3, uma paciente jovem que encontrou o nódulo casualmente fazendo um check-up lá com a ginecologista, que ela nunca tinha feito o ultrassom. Você viu lá, você fala, não, esse nódulo é um TI-RADS 3, não precisa se preocupar, tal, ou você faz um segmento, você acompanha essa paciente, como é que funciona? A gente tem que seguir, né? Seguir por 2 motivos. Primeiro, para avaliar o funcionamento da tireoide. Então, periodicamente, a gente tem que avaliar os hormônios. Geralmente, nódulos que produzem hormônios são nódulos benignos. Se esse nódulo cresce muito, ele pode começar a produzir hormônio. E o crescimento do nódulo é um alerta para a gente. É um alerta para eventualmente indicar a biópsia, se ele se tornar grande, e para predizer se o paciente vai começar a ter risco. Então,
normalmente a gente não dá alta para nódulo, né? Tem que ser muito. A gente tem que ver que o nódulo não está crescendo já há muito tempo para a gente falar que não precisa fazer mais nada. O nódulo Tirades 3, 4, quando a gente não indica biópsia, a gente tem que fazer o segmento com ultrassom para ver se ele muda de aspecto ou se ele cresce para decidir realmente uma biópsia posterior. Entendi. Agora, você fez lá, então, o paciente tem o nódulo de tireoide, ele fez o acompanhamento, ele fez o ultrassom, e aí ele tem o exame de sangue normal, o ultrassom mostra um Tirades 5. Aí você fez a punção, e aí mostrou que é um nódulo maligno. E a pergunta que o paciente vai te fazer muitas vezes é: mas o meu exame de sangue está normal? Como é que funciona E isso? normalmente vem normal, né? A maioria dos nódulos não alteram os exames. Mesmo ele sendo maligno. Mesmo ele sendo maligno. Às vezes a gente até fica preocupado quando falta hormônio no nódulo maligno, porque isso pode até estimular o crescimento desse nódulo. Então, não ter alteração do exame de sangue não quer dizer nada. É a biópsia que define se tem câncer ou não. Perfeito. E aí vamos para o outro lado, né? Muitas vezes também, Débora, o paciente vai lá com você, tem um nódulo, assim, uma situação bem comum, 1 centímetro, 1,5 centímetros, achado casual, exames de sangue normais, e você fala para ele: nós vamos só fazer o segmento. Outra pergunta que o paciente fala é: mas doutor, existe alguma coisa que eu possa fazer para evitar o crescimento? Alguma dieta, alguma coisa, alguma medicação? Isso também não existe, né? Não tem nada. Só tem que controlar o hormônio, que como eu falei, se falta hormônio, isso pode ser um estímulo para o nódulo crescer. Mas não tem nada que a gente possa fazer. Inclusive, nem deve ficar tentando fazer coisas, tomar iodo, usar o sal do Himalaia que não tem iodo, não é isso que vai tratar o nódulo. O iodo ele não ajuda nada, muitas vezes pode até prejudicar, né? Exatamente. E aí, Débora, é uma coisa assim também, que é uma coisa que a gente vê no consultório, o paciente que muitas vezes procura você porque ele teve, no caso, minha mãe acabou de ser operada de câncer de tireoide, o meu médico pediu que eu procure o médico para fazer os exames. Isso é importante quando você tem um caso de câncer de tireoide assim de um parente próximo? Hoje a gente sabe que nódulo de tireoide é muito frequente, câncer também é frequente. Então, pode existir por coincidência que 2 familiares tenham câncer e não quer dizer que é uma doença genética. Normalmente a gente orienta a família não necessariamente a fazer ultrassom, mas ter um controle médico quando tem pelo menos 2 familiares comprometidos. Fazer ultrassom não é indicado de rotina só porque um parente tem nódulo. O que é importante é o médico examinar o paciente, né? E aí botar a mão no paciente. Isso, que falta muito hoje em dia, né? Você pula o exame clínico e vai direto para o ultrassom. E aí, se realmente ele notar o nódulo, aí sim ele vai investigar com cuidado, porque o familiar teve câncer. Entendi. Muito bem. Então, aí você explicou, a maioria dos nódulos são benignos, né? Uma partezinha pequena deles é maligno e vai precisar de tratamento, e a gente chega nessa conclusão baseado no critério ultrassonográfico do Tirades, né? E aí a gente faz a punção confirmou que é câncer de tireoide, né? E aí, a gente vai tratar esse paciente, todo nódulo maligno de tireoide precisa ser tratado? Por que eu estou te perguntando? Porque hoje em dia a gente faz diagnósticos de nódulos malignos de 4, 5, 6 milímetros numa paciente jovem que tem a tireoide funcionando bem. Mesmo nessa paciente precisa operar? Como é que funciona? Estou te botando na parede aqui para você falar o que tem de mais moderno e as novas tendências. Até poucos não, já faz algum tempo, né? A gente achava que tinha de câncer, tem que tirar e tem que tirar a tireoide inteira, né? Então hoje a gente já tem muita evidência de que isso não é verdade. Sempre decidir se vai operar ou não, de que forma operar, a gente tem que avaliar o paciente, a idade dele.
A gente tende a ser mais conservador no paciente mais velho, porque ele pode acompanhar o nódulo maligno, ele tem outras doenças, então às vezes uma cirurgia pode ser um risco. Já usa um monte de remédio, tirar a tireoide inteira vai ser um problema para ele. Mas a gente tem que avaliar a idade do paciente, ver o ultrassom com muito cuidado para ver se ele tem algum linfonodo. Linfonodo na linguagem popular é uma íngua, né? Sim. Mas que tem um linfonodo que tem uma suspeita que o câncer pode ter saído da tireoide e ido para lá. Conversar com o paciente, ver se ele está disposto a acompanhar de perto esse nódulo, ou ele é aquele paciente que quer se livrar logo da doença. Então, eu acho que a gente tem que considerar vários aspectos. Hoje em dia, a gente não precisa operar todo mundo, né? Então, hoje a gente tem bastante evidência que é possível fazer algo que a gente chama de vigilância ativa. Nódulo menor que 1 centímetro, que não saiu para fora da tireoide, que está localizado dentro da tireoide, sem risco para nada ao redor, e por isso que o especialista tem que avaliar, né? A gente pode acompanhar esse nódulo. Essa é uma conduta muito boa para pessoas mais velhas. Pessoas muito jovens a gente não costuma indicar, porque o jovem tem mais chance de que esse nódulo venha a crescer. E aí essa vigilância é feita com exames de ultrassom periódico, ultrassom com um médico que faça, ou um radiologista experiente, porque ele vai vigiar se esse nódulo cresce, se aparece algum linfonodo suspeito. De princípio, a gente indica a cada 6 meses, e depois de 2 anos, vi que não aconteceu nada, a gente passa a fazer esse acompanhamento anual. Não quero esse nódulo em mim, posso fazer em alguma coisa? Você pode fazer cirurgia, obviamente. Então, cirurgias podem ser mais conservadoras, no sentido de deixar um pedaço da tireoide. Isso, geralmente, a gente indica quando é um nódulo de um lado só. Aí você tira metade da tireoide, o que é bom, que diminui a chance de ter que usar remédio para a tireoide que vai faltar. Ou a gente pode fazer a cirurgia e tirar a tireoide inteira. E aí é algo muito radical, eu diria até para esses cânceres bonzinhos, né? Mas é uma coisa que pode ser indicada, principalmente se tiver nódulo dos 2 lados. Agora, quando a gente faz a cirurgia parcial, que você tem lá um nódulo pequeno, de 1 centímetro, né? Que é um carcinoma papilífero, que é o câncer de tireoide mais comum. E aí, você propõe para o paciente fazer uma tireoidectomia parcial. Muitas vezes o paciente fala assim para você, mas se eu fizer a tireoidectomia só de um lado, não tem chance de voltar para o outro? Como é que funciona isso? Sempre tem, porque uma tireoide que foi sujeita, se expôs a alguma coisa que gerou câncer de um lado, também foi exposta do outro. Só que a chance é muito pequena, né? Então a gente tem experiências do mundo inteiro que fala que menos de 10% dos cânceres pequenos, localizados de um lado só, vão voltar. Metade das vezes eles acabam voltando realmente do outro lado. E a outra metade vai ser na forma das metástases nos linfonodos. Mas eu gosto sempre de ver o contrário, né? 90% de chance de não ter problema nenhum. Então, melhor fazer uma cirurgia e ficar com metade da tireoide. Que é importante para a qualidade de vida, né? Com certeza, né? Você não precisa usar hormônio. A gente tem cirurgiões ótimos como o Dr. Erivelto, mas diminui chance de ter complicações pela cirurgia. Então, é muito melhor manter o resto da tireoide, né? Com índices de cura comparáveis, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. E aí, mas vai ter aquele caso, Débora, que aí não dá para fazer a tireoidectomia parcial. O paciente que tem um tumor maior, um tumor ou tem 2 nódulos suspeitos, nódulos bilaterais, como você explicou. E aí a gente vai ter que tirar toda a tireoide, né? E aí nós vamos precisar tomar o hormônio tiroidiano. Como eu gosto de brincar, vai ter que comprar tireoide na farmácia, né? E você vai repor esse hormônio. Como que é que você dá esse hormônio para o paciente? Assim, existe alguma regrinha, algum cuidado especial quando você repõe esse hormônio para o paciente com câncer? Ele tem algum cuidado a mais que você precisa fazer ou é só repor para deixar os níveis de hormônio dentro da normalidade?
tudo depende do risco desse paciente, né? Então, por isso que é importante sempre o especialista. Quando o câncer está curado, né? Então, assim, tirei a tireoide, tem que tomar hormônio, já sai do hospital tomando hormônio. A gente sempre faz um cálculo, uma estimativa da dose do paciente, mas a gente inicia essa dose e logo tem que checar se essa dose foi correta ou não. Então, geralmente, depois de 2, 3 meses, é importante reavaliar o hormônio. Depende do tipo de câncer, a gente vai tentar deixar um pouco mais ou um pouco menos de hormônio. Se a gente vê que era um câncer de baixo risco, não tem nenhum sinal de que a doença está voltando, a gente costuma deixar regular para que a tireoide fique, os hormônios, né, o T4 e o TSH fiquem dentro do normal. Se a gente tem uma suspeita de que o câncer ainda existe, ou ele tem uma chance grande de voltar, são os casos de alto risco, às vezes a gente deixa um pouco a mais do que seria normal, para deixar o hormônio que estimula a tireoide, que chama TSH, mais baixo. A gente sabe que o estimulante da tireoide também pode estimular o câncer, então a gente deixa mais baixo para tentar diminuir a chance do câncer voltar, ou mesmo dele crescer se ele já está espalhado no corpo. Entendi. Então você falou uma coisa muito interessante, porque você falou do câncer de baixo risco e do câncer de risco aumentado. Então quer dizer que câncer também não é tudo igual. Vai ter o câncer que você vai ficar mais tranquila, você vai fazer uma reposição, você pode até não tirar toda a tireoide, você pode não fazer a reposição, e vai ter aquele câncer mais agressivo, que tem que você vai ter que ter um cuidado maior, é isso? Então você classifica, né? Porque o que a gente vê também? Mas a minha amiga, o senhor operou a minha amiga de câncer de tireoide e ela precisou fazer iodo e eu não vou precisar fazer iodo, né? Então a gente também tem isso, né? A gente classifica os tumores. Exatamente. São alguns os tipos de câncer de tireoide. A gente fala muito do câncer papilífero porque ele é o mais frequente, né? Mas tem carcinoma folicular, carcinoma oncocítico, carcinoma medular e até tem um câncer muito grave que é o carcinoma anaplásico, que ele é muito grave e ainda bem que ele é muito raro, né? Mas vamos falar do papilífero, que é o mais comum. Sempre que o paciente opera, a gente tem que ver as características da patologia, né? Se tem invasão de vaso, se tem um tipo especial Então, são detalhes que o patologista fornece para o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço ou endocrinologista, para a gente definir esse risco do paciente. Se o paciente já teve metástase, né? Se algum linfonodo do pescoço for comprometido, o cirurgião vai fazer uma cirurgia mais extensa, em que ele vai tirar os linfonodos, mas isso já confere um risco maior dele voltar. E tem aqueles cânceres que são muito infrequentes, mas eles são agressivos, que invadem, o cirurgião tenta tirar tudo, às vezes não consegue tirar tudo, ou o câncer já se espalhou no corpo, foi para o pulmão, foi para o osso, esse é o câncer de alto risco. Então é baseado nesse risco que a gente define o iodo. A maioria dos cânceres são de baixo risco, e hoje em dia a gente tem poupado os pacientes de tomar iodo. Porque apesar do iodo não ser algo muito grave, ele tem efeitos colaterais e a gente sempre que pode evita de dar. Naqueles de risco intermediário ou alto, a gente acaba indicando o iodo para completar o tratamento. Então não é porque um paciente teve que tomar o iodo que todos vão ter que tomar, a gente decide baseado nesses detalhes. Ou seja, você tem critérios aí que você usa, né? Então o tratamento não é igual para todo mundo, né? Exatamente, é individualizado, né? Bem isso, decidir a cirurgia, o tipo de cirurgia, como vai acompanhar, é paciente para paciente. E existe, a gente fala muito da iodoterapia para câncer de tireoide, né? Que até o George veio aqui, fez um podcast muito legal sobre a medicina nuclear, mas existe paciente com câncer de tireoide que precisa fazer radioterapia, quimioterapia? Existe essa situação? Muito raro, né? Muito radioterapia são aqueles cânceres muito agressivos que invadem a traqueia, né, a via respiratória, e o cirurgião tentou tirar, não conseguiu, viu que voltou, o câncer está crescendo, você pode indicar radioterapia. Quimioterapia, o câncer de tireoide, ele raramente vai precisar disso, né? Mesmo quando ele espalha, o tratamento com iodo é o melhor tratamento. Só que tem alguns casos muito raros que não respondem ao iodo. Nesses casos, a gente indica um tipo de quimioterapia. Não é a quimioterapia da veia, não. São remédios especiais, não? São remédios que são voltados
para a origem molecular do câncer. E aí a gente tenta direcionar para essa área molecular e tratar esse câncer que se espalhou. Aí você dá por boca, né? Aí é comprimido e tem que usar. Enquanto estiver respondendo, a gente usa. E assim, Débora, o paciente foi lá, fez o acompanhamento, você explicou que alguns pacientes têm que ficar com TSH baixo, e aí você vai controlar esse paciente. Existe algum exame que você faz, algum exame de sangue para saber se a doença está controlada? Você tem que fazer ultrassom? Como é que funciona para o acompanhamento? A gente falou do carcinoma papilífero, que é o mais frequente, então eu vou falar dele, né? Então, o carcinoma folicular, o carcinoma oncocítico, esses a gente usa um tipo de marcador tumoral, que chama tiroglobulina. A tiroglobulina é uma proteína que é produzida pela tireoide. Então, às vezes, se você tirou metade da tireoide, você vai ter a tiroglobulina e o médico vai acompanhar o que vai acontecer com isso. Esse é o marcador do tumor que vai dar a pista que o câncer pode estar voltando, que ele está espalhado se ele for alto. Mas o ultrassom é essencial para seguir o câncer de tireoide, porque a maioria das vezes, quando volta o carcinoma papilífero, volta no pescoço. Não é desesperador, né? Porque todo paciente às vezes fala assim, nossa, eu preciso voltar logo. Não, câncer de tireoide, a maioria deles, evolui muito tranquilo. Então a gente revê o paciente cada 6 meses, quando vê que está indo muito bem, a gente às vezes passa para 1 ano. Então a gente vai usando essa arma, é o marcador tumoral no sangue, o tiroglobulina, junto com o ultrassom, para decidir se o câncer tem chance de voltar ou não. Então aí eu vou te fazer uma pergunta relacionada à tiroglobulina, que você mostrou para a gente, que é o exame que a gente usa para saber se o câncer está querendo voltar. A gente pode utilizar a tiroglobulina num paciente com nódulo de tireoide para dizer, esse nódulo aqui, ele tem uma cara boazinha no ultrassom, mas ele tem uma tiroglobulina alta, isso é verdade? Então, não adianta, porque o paciente tem tireoide, eu falei que a tiroglobulina é produzida pela tireoide. Se você tem tireoide, se você tem nódulo, a tiroglobulina vai estar lá, e para nódulo, às vezes ela vai até estar alta, então ele não é um indício de câncer. Não adianta, antes da cirurgia, pedir tiroglobulina, porque ela vai vir alterada e o paciente vai ficar angustiado sem necessidade. Né? E isso é uma coisa que a gente acaba vendo assim com certa frequência, né? Muitas vezes o paciente vem preocupado porque muitas vezes o não especialista acaba pedindo uma tiroglobulina, né? E aí o paciente faz ultrassom, tem nódulo, vê aquela tiroglobulina alta, vai na internet e fica preocupado, né? Mas é importante que mesmo nódulos benignos, você pode ter a tiroglobulina alta porque não tem valor nenhum, não é isso? Exatamente. Aí você não vai olhar para ela para definir se eu vou ter que biopsiar ou vou ter que operar. Ela não vai te ajudar nada. É só depois da cirurgia que ela te ajuda. Perfeito. E aí, Débora, você fez lá o tratamento, você fez a ioterapia, você está com a tiroglobulina baixa, deu tudo certinho. O paciente fez a cirurgia, está ótimo, tal. Para o carcinoma papilífero, folicular, de células oncocíticas que você explicou, aquele conceito 5 anos, critério de cura, funciona para tireoide? Não funciona. Não funciona. Então, o câncer de tireoide é um câncer bonzinho, mas ele dá trabalho, né? Então, a maioria dos casos acaba voltando nos primeiros 5 anos, mas ele pode voltar em até 10 anos e tem casos que 30 anos depois voltou. Então, eu não dou alta para o meu paciente com câncer. Eu vou até espaçando, volta daqui 1 ano, tá muito bem, o hormônio muito bom, volta daqui 2 anos. Mas o paciente com câncer de tireoide, ele vai ter que sempre ficar vigilante, seja com a tiroglobulina ou seja com o ultrassom, porque ele pode voltar muitos anos depois. E isso é uma coisa importante, né? Porque a gente observa que alguns pacientes, infelizmente, vão ter uma recidiva tardia, né? E aí, o tratamento, na maioria das vezes, é uma nova cirurgia. E resolve, né? Então, por isso que você vigia, porque você sabe que você consegue curar de novo o câncer se você operar. Mas tem que ser a longo prazo que você vai continuar acompanhando o paciente. E você pode fazer o tratamento com iodo mais de uma vez, se for necessário? Geralmente quando o câncer se espalhou no corpo, então quando tem metástases, né, quando ele espalha para o pulmão, para o osso, a gente pode repetir, a gente repete enquanto ele ainda está respondendo ao iodo.
Não existe dose infinita de iodo. O iodo ele é uma radiação a gente sabe que em excesso no corpo é perigoso, né? Então a gente pode dar, pode repetir, mas tem um limite de tratamento. É indicado mais quando o câncer se espalhou pelo corpo inteiro. Entendi. Agora, a gente falou bastante aí do carcinoma papilífero, que é o mais comum, né? Que acho que mais de 80% dos tumores, dos nódulos malignos de tireoide são carcinomas papilíferos, né? E você tem o folicular e o carcinoma de células oncocytíticas, mas você também tem um tal de câncer que chama câncer medular de tireoide, né? Esse é um câncer mais raro, né? Menos de 5% dos cânceres vão ser o carcinoma medular. Ele tem uma propriedade que ele pode ser mais frequentemente familiar. Então, esse é um câncer que, se você tem, vale a pena estudar a genética e, de repente, se tiver alteração genética, a família vai ter que ser estudada. Ele é um câncer que tem um prognóstico um pouco pior, porque ele se espalha mais fácil que o papilífero. E ele não tem o iodo como uma arma de tratamento, então é cirurgia, e se não der certo, realmente estiver espalhando, o paciente estiver indo mal, talvez tenha que fazer quimioterapia por comprimido também. Entendi. Então, para esse tipo de câncer, a gente não pode usar o iodo e também não adianta ficar deixando o TSH baixo, né? Nesse caso, não, porque que você explicou, ele é um outro tipo que não é tão sensível ao iodo. Não é porque ele não vem da célula normal da tireoide, né? Então, o iodo é uma coisa que a célula normal usa, né? O TSH é um hormônio que estimula a célula normal. Ele vem de uma célula especial que não responde a essas coisas. Ela não é uma célula de funcionamento da tireoide. Entendi. A gente falou aqui bastante sobre os nódulos malignos e eu queria falar um pouquinho com você também sobre os nódulos benignos de tireoide também, né? Que são a maioria. E aí, você explicou, né, muito bem, que o nódulo benigno você fez lá, muitos nódulos você nem faz a punção, você fica só no acompanhamento clínico, não é isso? Exatamente, isso é um nódulo pequeno, com os TIRADs baixos, né, a gente nem punciona, acompanha. Nódulo benigno cresce, né, então a gente até fala que assim, 50% deles tem uma chance de crescer. E aí a gente vai acompanhando pelo ultrassom para definir se cresceu ou não e se vai indicar a biópsia. Tá. E existe algum nódulo benigno que você precisa operar? Por exemplo, o nódulo está crescendo, está incomodando, ou se não operar, que ele está funcionando muito, aí você precisa fazer algum tipo de tratamento, como é que é? Então, aí essa que é a dúvida de pedir o hormônio é importante justamente para definir o que vai fazer. Tem nódulos benignos que produzem hormônio. Geralmente eles são grandes, eles têm mais de 3 centímetros. Se eles produzirem hormônio, você vai ter que, de alguma forma, resolver esse nódulo. A gente pode operar e pode tratar com iodo radioativo também, né? Porque como é um nódulo que funciona, ele capta muito iodo, então ele pode ser queimado dessa forma. Mas a maioria não produz hormônio, são os nódulos que são não funcionantes. E aí a nossa preocupação é de sintoma, e sintomas de compressão de estruturas, né? Se comprime a via respiratória, o paciente sente falta de ar. Às vezes é uma falta de ar só quando deita à noite, né? Não é andando pode ficar bem, mas deita à noite, relaxa, o nódulo comprime. Às vezes começa a engasgar, ter uma dificuldade de engolir. São sinais de que esse nódulo está comprimindo e acaba sendo uma indicação de cirurgia. Quer dizer, são nódulos grandes que apertam aqui a traqueia, o esôfago, que ficam ali ao redor da tireoide. Aí esse paciente pode eventualmente precisar tirar esse nódulo, na realidade, tirar a tireoide toda ou parte dela, não é isso? Exatamente, se tem compressão, ou quando a gente já imagina que vai comprimir. Então tem um termo que a gente usa, né, que é o bócio mergulhante, né, o nódulo que ele entra para dentro do tórax. Como a gente tem a caixa torácica de osso, ele não tem para onde crescer. Então quando a gente acha que, quando vê que entrou, a gente já acha que tem uma chance de dar problema. Então, se o paciente está bem, a gente acaba indicando cirurgia também nessa situação, né? Quer dizer, é melhor operar antes do sintoma, porque é mais fácil, né? Tratar o paciente assintomático do que o paciente sintomático, né? Que já está com falta de ar, que tudo é mais difícil, né? E aí, esses pacientes em que você faz a cirurgia, você
vai precisar eventualmente fazer a reposição de hormônio. Mas aí é diferente da reposição para o câncer. Com certeza, né? Porque aí a gente já não tem preocupação de câncer voltar. Tirei a tireoide, resolvi o problema, eu dou o hormônio para o hormônio ficar dentro do normal para a faixa etária do paciente. Então, a gente geralmente trabalha com menos hormônio do que o paciente com câncer espalhado. Tudo isso vai ser regulado pelos hormônios que a gente dosa no sangue. T4, TSH, eles que vão ditar para a gente a dose do hormônio. Entendi. Então, você tem a reposição de hormônio que você faz para nódulos benignos, que ali é manter a tireoide, ali a função tiroidiana normal. E a reposição para câncer já é uma reposição mais específica. Só que a gente acaba, na maioria dos nódulos de tireoide, não fazendo nada, só acompanhando. E você explicou muito bem que a gente não precisa puncionar. O diagnóstico de nódulo de tireoide não implica na necessidade de punção, né? E aí vamos falar um pouquinho do cisto, porque o cisto ele é benigno. Você não precisa pedir punção para fazer diagnóstico, ele sempre vai ser benigno. Uhum. E aí, se ele começa a crescer muito, o que você vai fazer com esse cisto? Esse é mais fácil, né? Então, o cisto é benigno, a gente não precisa biopsiar nada, mas ele pode, às vezes, comprimir, o paciente sentir, às vezes nem sente, mas sente aquela bola ali, tá incomodando. A gente tem que pensar na estética, tem paciente que se preocupa com isso, né? Ou que tá comprimindo. Então, o cisto, a gente pode tentar esvaziar o conteúdo dele. Só que a gente sabe que quando a gente só tira o líquido, ele refaz. Então, um tratamento que a gente indica para cistos grandes a gente chama de alcoolização. Pode ser um cirurgião que tem experiência com isso, ou mesmo um endocrinologista, mais frequentemente um radiologista especializado. Ele punciona, esvazia, joga um pouquinho de álcool e esse cisto fecha. E costuma resolver. Difícil indicar cirurgia para cisto, né? Então, não me lembro de ter pedido para alguém operar por causa de um cisto. E aí, a alcoolização é mais ou menos, eu costumo falar para os meus pacientes, que é mais ou menos como se fosse fazer uma esclerose de varizes, né? Porque a gente tenta secar o cisto, né? E aí ele funciona muito bem e não mexe com a função da tireoide, né? Que é a grande vantagem. Não, né? Fica com cicatriz, não tem problema nenhum, não dói, é ótimo. Eu acho que é por aí mesmo. Débora, existe algumas situações em que, como você explicou, o nódulo de tireoide começa a funcionar muito, né? Uhum. E aí você tem que tratar, porque está produzindo muito hormônio, né? Como é que você vai tratar esse nódulo que está funcionando muito? O excesso de hormônio a gente pode tratar com remédio, né? Tem 2 remédios, o que a gente tem usado mais é o Tapazol, muita gente já ouviu falar. O problema é que você não resolve o problema, vai continuar o nódulo. Toda vez que eu tentar tirar esse remédio, ele vai produzir hormônio. Então, a gente tenta buscar um tratamento mais definitivo. Eu já comentei de dar o iodo radioativo, que poderia queimar esse nódulo e diminuir. Cirurgia, a gente às vezes indica, tem paciente que quer cirurgia, mas a gente também tenta evitar. Eu acho que o que que tem mais novo, né, e que eu acho que seria talvez o melhor tratamento para os nódulos benignos, seria fazer um tratamento que chama radioablação. Radioablação. Né, que você vai lá com uma agulha, tem que ser um médico experiente nisso, ele vai com uma agulha e ele tenta... por calor, né? Ele tenta queimar o nódulo por dentro. E aí, um nódulo benigno, ele vai enxugando e ele vai reduzir de tamanho. Então, você não operou, não teve que tomar radiação, não teve que tomar remédio, e às vezes resolve só com isso o nódulo. Tanto o nódulo que está comprimindo, quanto o nódulo que está produzindo excesso de hormônio. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui os nódulos benignos, de princípio, a gente não precisa tratar. É isso? Isso. Na realidade, de princípio, a gente não precisa... Não vai nem olhar para ele. Não vai nem olhar para ele, não vai nem fazer punção, né? Exatamente. Porque a gente vê muita gente falando que todo nódulo tem que ser puncionado, e não é verdade. Não é. Então o nódulo benigno, você vai deixar ele ali sobre vigilância. Muito bem. Aí, se esse nódulo ele começa a crescer, ou se ele começa a produzir muito hormônio, ele crescendo, ele pode incomodar as outras estruturas que estão ao redor da tireoide, aí você vai precisar fazer o tratamento. Se o nódulo funcionar muito, uma opção é iodo, né?
outra opção é cirurgia e outra opção é a ablação. É isso. Isso. Se o nódulo ele é um cisto, né, e está crescendo, porque também a imensa maioria não vai fazer nada, tô certo? Isso. Aí você pode fazer a esclerose com iodo, com álcool, né? Então, a gente tem diversas formas de lidar com os nódulos benignos de tireoide, né? Exatamente. A cirurgia que a gente acaba guardando para o final Pro mesmo. final, né? exatamente. É uma conduta de exceção. Isso. Né? Não é que tem o nódulo, tem que fazer punção, tem que tirar porque ele vai virar maligno. Ao contrário, né? Exatamente. A maioria não vai ter nada. E quando a gente fala de câncer de tireoide, especialmente do carcinoma papilífero, aí a gente pode não fazer nada, não é isso? Quando são nódulos bem pequenos, bem localizados, a gente pode acompanhar só. E quando ele precisa ser operado, você não necessariamente precisa tirar toda a tireoide. Exatamente. Nódulos de um lado só, pequenos, que você acha que é de baixo risco, que você não acha que vai ter que tomar iodo para completar o tratamento, você pode fazer só a cirurgia parcial. Entendi. E tem aqueles que vão precisar da tireoidectomia total, e alguns, ainda além da cirurgia, vão precisar da iodoterapia. Exatamente. Muito bem. E aí também eu estou fazendo uma amarração aqui de tudo que você falou. E aí também, quando você tem um câncer de tireoide, como você explicou muito bem, alguns pacientes a gente vai ter que dar uma dose um pouco maior de hormônio e vai ter outros que não vai precisar. É isso? A maioria nem vai precisar, são os mais agressivos, aqueles que a gente sabe que o câncer ainda existe ou que a gente acha que vai voltar, esses são os que ficam com mais hormônio. Eu tô fazendo esse resumo porque hoje ainda é muito frequente, né, no consultório a gente vê assim, o paciente fala assim, mas o senhor não vai pedir a iodoterapia porque muitas vezes, até por conceitos um pouco mais antigos, né, o pessoal fala que fez cirurgia de tireoide para câncer, tem que fazer a iodoterapia, né? Como você explicou muito bem, isso é um conceito um pouco mais antigo, né? Hoje, com os estudos, a gente vê que não precisa, né? Porque o iodo ele tem dois aspectos. Um, ele queima. O cirurgião é bom, ele vai lá, tira tudo que ele enxerga, mas às vezes sobra algum restinho lá. Então, às vezes, o iodo ajuda a queimar esse restinho. Mas essa não é uma indicação melhor, né? A gente não vai dar só para ficar mais fácil de eu acompanhar. Então, geralmente, o iodo é quando a gente acha que é um câncer que é mais agressivo, que ele tem uma chance maior de voltar. De novo, você tem que olhar o que aconteceu lá na cirurgia. Ou quando ele já está espalhado. Como a maioria não é isso, hoje em dia a maioria dos pacientes não vai precisar do iodo para tratar o câncer. Existe uma coisa que a gente fala cada vez mais hoje em dia, né, Débora, que são o que nós chamamos de tratamentos individualizados, né? Quer dizer, você faz o tratamento e você mostrou assim de uma maneira muito legal, né, que você avalia tudo, você avalia a idade, você avalia a localização do nódulo e você faz o ideal para aquele paciente, né? Ah, perfeito. E eu acho que assim, até é importante que a gente tenta evitar especialistas demais na área, mas às vezes o especialista nessa hora ele ajuda, né? Porque ele sabe avaliar aquele nódulo que é o de mais risco, que tem a característica que pode ser pior. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena ir atrás do pessoa que tem conhecimento atualizada no tratamento do câncer, porque a gente vai individualizar porque a gente sabe das coisas novas que tem para tratar o câncer. E você lá trabalhando lá no Instituto do Câncer aqui do Estado de São Paulo, trabalhando especificamente com tireoide, né, que é o seu dia a dia, câncer de tireoide lá no ICESP, não é isso? A gente vê bastante lá. E aí você está sempre aí super atualizada, aí ditando as normas aí. Muito bem. Existe mais alguma coisa, algum ponto, Débora, que você acha que seria importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes, alguma coisa que seria significativa? Eu acho que o importante é aquilo que você me perguntou, eu tenho que me preocupar com o nódulo? Eu acho que não tem que se preocupar. Então, eu acho que a maioria dos nódulos são nódulos que vão muito bem, mesmo quando tem cânceres, são cânceres que vão muito bem. Então, tireoide é uma coisa bem tranquila, tem que ficar tranquilo porque dá tempo da gente tomar as decisões no tempo certo para curar o paciente. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, tempo. Né, que a gente tem tempo de tomar as decisões. Isso eu acho, porque às vezes a gente vê, tem que internar e operar amanhã, tal, e não é assim, né? A gente tem tempo para fazer
melhor exame, definir, às vezes conversar, compartilhar o caso com os colegas, né? É bem importante, eu acho. Eu, como endocrinologista, eu não opero, mas eu sempre acho que tem que conversar com o cirurgião, ver a opinião dele, né? Discutir. A gente fala que é uma discussão multidisciplinar. Isso. Eu acho que isso ajuda muito qualquer paciente com câncer e também com câncer de tireoide, né? Perfeito. Uau, conversamos bastante. Eu acho que é isso, né, Débora? Falamos bastante. Eu queria agradecer imensamente a sua gentileza de estar aqui. Eu sei que você está na corrida aí, foi muito legal, foi uma conversa super esclarecedora, super instrutiva. Aí eu tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante. E eu queria saber se você tem algum canal, Instagram, site, para as pessoas poderem conversar com você, saberem um pouco mais sobre isso, saber um pouco mais do seu trabalho. É só procurar Débora Danilovic. Eu estou no Instagram, tenho o site, e lá eu consigo conversar com o paciente que tem interesse e dar contato se for necessário. Ótimo. Muito bem. Então fica aqui, desde já, o convite para você voltar aqui mais uma vez, ganhar mais uma canequinha aqui do nosso TireoCast. E eu gostaria de agradecer a você que assistiu a esse episódio. Peço a você que curta e compartilhe este episódio com quem tem interesse em informação segura e de qualidade sobre as doenças da glândula tireoide. E lembrar a vocês que o TireoCast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide. E lembre-se, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.